Fala aí, meus ninja, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez do sétimo episódio da 15ª temporada, Ninjago City vs Ninjas. Quem narra o episódio é o Derek, e sim, por algum motivo, trocaram o dublador dele aqui no Brasil. Eu preferia a voz antiga, mas vamos ter que nos acostumar, né? E o episódio se inicia em um tribunal, né? Basicamente, os ninjas estão lá como réus, e o Cole, né, comenta que foi o julgamento mais rápido da história. Ele não acredita como eles foram condenados. E aí que tá, o advogado deles é o Derek. E o Derek só estudou direito por, 3 semanas. E foi pra abonar algumas multas de trânsito, né? E justamente o juiz, né, que está conduzindo esse caso é William Horace Toughbutt. E ele tem essa fama, né, de ser um osso duro de roer. E ele comenta que nunca na história viu um caso tão desrespeitoso em relação à segurança pública. E aí, né, os ninjas, eles ficam preocupados. Mas o Derek diz, não, meritíssimo, olha, não é bem assim. Tipo, ok, tá, eles soltaram as filhas. Ok, eles roubaram o cajado dela. É verdade que ela fugiu, mas pense em todas as vezes que eles já salvaram, já ajudaram essa cidade. Eles lutaram contra o Garmadon, contra o Nagami, contra outras ameaças. E ele, sim, eu sei disso. E é por isso que eu não estou sentenciando os ninjas à prisão perpétua. Mas eu irei sentenciá-los a passarem 5 anos em Cryptarium. E aí, né, esse é o resultado, é a decisão do juiz, é a decisão final, né? E aí os ninjas são levados para a prisão de Cryptarium, para uma cela coletiva, porém lá só tem 4 camas. O Cole, ele diz que talvez não vai conseguir dormir, e o Zane diz, tá bom, eu fico com sua cama. Porém o Jay questiona, né, o motivo do Zane não estar esboçando nenhuma reação. E aí que tá, né, o interruptor lá de emoções dele tá desativado. Ele liga, porém começa a surtar, a gritar. Então o Kai e o Cole seguram o Zane e desligam de novo o interruptor. O Kai sugere que eles fujam, porém o Lloyd fala, não, isso só vai piorar a nossa situação. Vamos deixar o Derek resolver. Eu tenho certeza que ele deve estar pensando em algo agora. E aí, né, a cena corta pro monastério de Spinjitzu. O Derek está desolado, sem saber o que fazer. E o Mestre Wu diz que por mais triste que seja a situação, os ninjas são os únicos culpados. Cara, assim, eu sei que você não quer se envolver por causa do erro que você cometeu lá com a Asfira no passado, mas assuma. A Asfira só quis se vingar e destruir Ninjago City por culpa sua. Então, seja mais empático com seus alunos. Eles erraram? Erraram. Foi um bom motivo para eles errarem? Foi. Mas ainda assim, você é o professor. Não é para passar a mão na cabeça deles, não. Mas esteja ao lado deles. Não fique tipo, não, eu tô de mãos abanando, não posso fazer nada. E eles escolheram, beleza, mas, cara, seja mais prestativo. E aí a Nia mesmo, ela tá pra baixo porque ela se culpa pelo que aconteceu, né? E ela se sente impotente. Ela vai sair dali triste, né? E o Mestre Wu fala pra Skylar que a Nia nunca foi impotente. Mesmo quando ela ainda não tinha os poderes de Mestre Elemental da Água, quando ela não tinha desbloqueado, né? Ela costumava ser a Samurai X. Mas, eventualmente, a Nia vai achar o próprio caminho. De volta a Cryptarium, né? Tá lá, 20 minutos de sol no pátio. Os ninjas estão sendo secados, né, pelos outros prisioneiros lá, que odeiam eles. Mas o Jay diz, não, relaxa, gente. Eu nos coloquei numa gangue. A gangue mais pesada dessa prisão. Os Agulhas. E aí quem vem para tirar satisfação com os ninjas é justamente o Ronin, né? Porém o Lloyd diz que ele não é ninguém para falar, porque ele nunca fez algo sem pensar em benefício próprio, que ele devia ter pensado nas consequências do que ele estava fazendo lá na Ilha dos Guardiões, né? Que ele tá errado. Olha, tem gente que fala que o desenvolvimento do Ronin foi estragado, porque na quinta temporada, né, ele sacrificou toda a grana lá para ajudar os ninjas em Styx.
Porém, aí que tá. O Ronin nunca foi um herói. Ele sempre foi um anti-herói. Ele caçou os ninjas na sexta temporada. Beleza, eles tinham sido incriminados pelo Narakan, mas mesmo assim. O Ronin sempre fez coisa em benefício próprio. Então ele nunca foi um herói, né? Então ele tá sendo meio hipócrita aí de ficar se gabando dos ninjas. Eles erraram com certeza. Mas enfim. Ele não é ninguém pra falar isso. E aí que tá. Os agulhas são um grupo de tricô. Porém, aí que tá, o Capitão Soto tá ali, né? E não subestimem o Capitão Soto, porque ele já derrotou o Narakan no passado. Então, eu confio nos agulhas. Mas a questão é, o Lloyd é chamado por alguém que tá... Ele é chamado por um guarda, né? Que fala que ele tem visita. Ele pensa se tratar do Derek ou do Mestre Wu. Porém, na verdade, é o mascarado Kabuki que recrutou a Asfira no episódio anterior, né? E aí, esse mascarado tá trazendo uma mensagem do Rei de Cristal, pois o Rei de Cristal está reunindo os velhos inimigos dos ninjas e vai atacar Ninjago City, a preciosa cidade do Lloyd, né? O Lloyd questiona por que o mascarado está contando isso a ele. E ele explica, porque eu quero ver o seu desespero, a falta de amparo no seu rosto, conforme vê algo que ama ser destruído diante dos seus olhos. E aí, né, o mascarado Kabuki começa a ir embora e o Lloyd fica no desespero, tentando impedir, né, que ele fuja. E ele rouba o cartão de um guarda, começa a tentar perseguir o mascarado, porém não dá certo. O mascarado entra no elevador, o Lloyd pega as escadas, tá cheio de guarda ali. O Lloyd vai até o primeiro andar, mas já é tarde, o mascarado escapou. Então o Lloyd se rende, né? Ele avisa aos outros ninjas sobre o mascarado. E aí a cena corta pro reino de Shintaro, para uns aposentos reais, né? Na verdade, aquela é a cela do ex-rei Vangelis, né? O ex-rei Vangelis é visitado por uma aranha de cristal que traz uma mensagem do mascarado, convidando-o a se vingar dos ninjas e se tornar parte do conselho do rei de cristal. E, inclusive, a aranha trouxe, né, a máscara antiga do rei Vangelis, e assim nós temos o retorno do feiticeiro caveira. Pois é, gente, tá tenso. Mas vamos falar um pouco sobre a trivia, né? Esse é o terceiro episódio da série de Ninjago a ter versos no título. As outras vezes que isso aconteceram foram na segunda temporada, no episódio 2, Piratas vs Ninjas. E no sétimo episódio da temporada 11, Ninjas vs Lava. A partir desse episódio, todos os ninjas, né, possuem antecedentes criminais. Menos a Nia, porque, né, não tá contando. Esse episódio marca a terceira vez em que o nome completo do Lloyd é dito, né? Lloyd Montgomery Garmano. As outras vezes foram na primeira temporada, episódio 4, e no último episódio da temporada 10. A melodia tocada pelo Vangelis na harpa, né? Na lira dele, é parte do tema do personagem. Inclusive, né, o nome lá do juiz, William Horace Toughbutt, é uma pequena brincadeira com o nome William Howard Taft, que foi o 27º presidente dos Estados Unidos de 1909 até 1913. Curiosamente, ele foi um juiz antes e depois do mandado dele como presidente. O que é que esse episódio agrega na continuidade da série? O Ronin mencionou o golpe que ele planejou na ilha, né? No especial da ilha, na parte 4, e como os ninjas o impediram. O motivo pelo qual o mascarado contou ao Lloyd sobre o Rei de Cristal é bem semelhante com o que a Harumi fez lá no episódio 7 da 8ª temporada, Jogo de Máscaras, né? Quando ela queria que o Lloyd sentisse o vazio que ela sentia e o visse sofrer como ela. É bem interessante, na verdade. Essa, inclusive, é a primeira vez em que o Vangelis aparece desde o final da temporada 13 e a primeira vez que o Reino de Shintaro aparece desde o episódio 12 da temporada anterior. Também é a primeira vez em que a cela, né, os aposentos do Vangelis são mostrados. É um quarto no palácio cuja mobília é bem mais refinada do que em prisões comuns. E é claro, nesse episódio temos a revelação do feriado que existe em Ninjago substituindo o Natal, né? Que é o dia do festival. Porém, aqui no Brasil eles só deixaram Natal e Papai Noel mesmo. Mas lá nos Estados Unidos é dia do festival. E o Tommy Anderson já havia deixado pistas sobre isso em 2021. Lembrando que essa temporada é de 2022. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sino para não perder nenhum de novo. Fique Deus coração. Jesus te ama. Um forte abraço até agora e...
os ninjas nunca param de tentar. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.